aos Efésios, capítulo 5, versículo 25. Aos Efésios, capítulo 5, versículo do 25 ao 28. Alguém diga glória a Deus. Então, vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou quem? A igreja, e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Alguém diga amém. Alguém diga glória a Deus. Levante a sua mão para Deus assim. Digam glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos dá vitórias por nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Amém, gente? Pode sentar, desocupa as mãos, dá uma salva de palmas bem alegre para o Senhor Jesus. Jesus é sempre maravilhoso, sempre bom. Amém? Irmãos, assim, de forma muito sucinta, eu gostaria de falar hoje e trazer aqui para vocês, em nossa reunião, um tema muito importante. E o tema que eu gostaria de trazer é a base para o ministério pastoral. Quem acredita que você tem um ministério pastoral na sua vida? Quem crê? Você é obreiro, você tem um ministério, a prova que você tem um ministério, você está aí fazendo a obra de Deus. Tem muitos obreiros aqui que são dirigentes, são pastores de congregações e estão aqui. E você está aqui porque você tem um ministério, considera que tem um ministério pastoral. Amém, meus irmãos? Então, hoje, nós iremos falar sobre pelo menos 4 aspectos muito importantes que, inclusive, são básicos para o ministério pastoral, para você que acredita que tem, para você que quer desenvolver. Eu gostaria de desenvolver muito o meu ministério pastoral. Amém? Então, eu fiz uma pequena introdução deste assunto. Como eu disse, serei bem sucinto. Eu vou ter que falar um pouco rápido, certo? Para que eu consiga, dentro de um tempo hábil, falar sobre tudo que eu pretendo passar aqui nesta tarde para vocês que são obreiros, que são obreiras, que são pastores, né? Que são dirigentes de congregação, de igrejas, como eu também estou aqui na mesma posição de vocês, né? Vocês como líderes, porque cada obreiro, principalmente aqueles que estão na direção de um trabalho, deve se considerar um líder, porque tem irmãs aqui que não dirigem igrejas, mas são responsáveis do círculo de oração, né? Outras são regentes da juventude, e assim por diante, regente do grupo das senhoras e mulheres da sua igreja, e, portanto, é muito importante, né, que cada um sinta dentro de si este chamado especial, esta convicção de que você é uma pessoa escolhida por Deus para o ministério que você está exercendo e, portanto, deve se considerar um líder, uma liderança na presença de Deus. Observem, o ministério pastoral é bastante atuante, vivido e regrado à atividade. Isso significa o quê? O ministério pastoral
ele é muito atuante porque ele exige muito a atuação da pessoa, o esforço, a constância, e é vivido e regrado a atividades. Quer dizer, no ministério pastoral, são muitas coisas, muitas atividades, muitas coisas que nós temos para fazer. Dentre os aspectos que envolvem essa área, temos pregação, homilética, hermenêutica, evangelismo, missões, que é um evangelismo mais, caracterizado, mais específico, que é aquele evangelismo que você sai do lugar onde você está, ou seja, sai da sua terra, da sua pátria, ou sai da sua cidade e tem que ir para um outro lugar, fazer um evangelismo que na realidade é considerado uma missão, porque já é uma coisa mais específica, né? E também aconselhamento pastoral, bíblico cristão, administração em geral e gestão eclesiástica, trabalhos pastorais, educação e ética cristã, evangelização, a evangelização que é aquela que você faz no bairro, que você faz, reúne a equipe na sua igreja, a evangelização mais simples, liderança em geral, dentre tantos outros assuntos. Então, a exercer a função pastoral é tudo isso daqui que eu falei para vocês e mais algumas coisas que nós não inserimos aqui. Então, ser um líder, ser um pastor, ser um obreiro, não é apenas pegar a Bíblia, subir no altar e levar uma mensagem, pregou uma palavra, desceu do altar e foi para casa. Muitas vezes as pessoas pensam que nós, na qualidade de dirigentes, de pastores, de igreja, é só subir lá e pregar e pronto. E não é. Existe uma série de coisas que envolvem este chamado ministério pastoral. Como falei para vocês, tem o quê? Nós temos a pregação, a homilética, nós temos a hermenêutica, nós temos o aconselhamento pastoral, que é o aconselhamento cristão, né? Nós temos também o que mais? Nós temos o evangelismo, missão, nós temos a administração geral, nós temos a administração eclesiástica, porque quando se fala de administração na igreja, nós muitas vezes achamos que tem uma diferença da administração secular, mas não tem. Em alguns aspectos, envolve a mesma coisa, porque do mesmo jeito que a administração secular, você vai lidar e administrar pessoas, você vai administrar uma organização, a mesma coisa é a igreja. E o pastor, ao mesmo tempo, você, dirigente da congregação, muitas vezes nem sabe disto, mas ao mesmo tempo que você é o pastor ali, você também é um administrador. Ao mesmo tempo você é um conselheiro. Ao mesmo tempo você está fazendo o trabalho de missões, porque você tem aquela parte do evangelismo, comissiona pessoas. Tanto você faz como você orienta as pessoas a fazer. Você também é um educador. Muitas vezes a pessoa nem sabe, mas você é um educador. Sabe por quê? Porque tem pessoas que quando chegaram na igreja não sabiam nada de Deus e você, pela instrumentalidade do Espírito Santo, ensinou aquelas pessoas e hoje... Você está vendo quantos ofícios um pastor exerce? Então, bom, diante de todos estes ofícios, nós iremos falar apenas sobre 4 bases principais, 4 fatores que são principais, que são básicos e que nós precisamos muito para que o nosso ministério seja um ministério bem-sucedido, para que o nosso ministério seja um ministério que tenha um progresso, uma desenvoltura boa, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através deste nosso ministério. Quem está entendendo, diga amém. Então, hoje eu vou falar, dentro de poucos, eu vou lutar do tempo máximo que eu puder fazer, o mínimo dizendo melhor, para tentar mostrar para vocês a importância de que, primeiro, nós iremos falar sobre pastor e a esposa, porque nós iremos falar sobre a base principal do ministério pastoral. Então, entre essa base principal, esta base que é tão importante para o ministério pastoral, primeiro eu vou falar sobre o quê? A família. E quando eu falo da família, eu falo do pastor, do obreiro, do dirigente e a sua esposa. Então, a primeira base que nós iremos falar hoje, a família.
Depois nós iremos falar sobre o comportamento ético, porque depois que você está bem com a sua família, é lógico que você precisa ter um comportamento ético também bem alicerçado, bem equilibrado, para que seu ministério seja bem sólido e o nome de Deus, o nome de Jesus, seja glorificado através desse seu ministério. Terceiro, irei falar sobre administração eclesiástica. Administração eclesiástica. Por quê? Porque você precisa saber como você deve administrar a igreja. E por que muitas vezes determinada igreja não tem avanço, né? Justamente porque muitas vezes o obreiro é uma pessoa de muita oração, mas não sabe fazer a parte da administração eclesiástica desta igreja. E quarto, homilética. Mas eu vou falar de forma bem básica, bem simples, porque o tempo não vai dar para a gente falar, porque são assuntos que são bem vastos, né? Então não tem como a gente estender aqui, certo? E a maioria de vocês conhece de forma pelo menos básica alguns tópicos desses que eu falei aqui, porque vocês fizeram o CFO. Quem já fez o CFO aí, levanta a mão. Então, para muita gente, olha que coisa, né? Que lindo, né? A maioria, quase, podemos dizer, 80% dos obreiros que estão aqui fizeram o CFO, que é o curso de formação de obreiros. Então, a maioria de vocês, quando ouviram estes termos que eu citei aqui, não soou estranho ao seu ouvido, porque você já ouviu falar alguma coisa sobre isto no CFO. Amém? Digam glória a Deus. Então, falando sobre a família, a base para o ministério pastoral, a primeira parte, o primeiro assunto, o primeiro tópico, o primeiro princípio que nós temos para podermos ter um ministério pastoral bem sólido é justamente a família. A família. E quando nós falamos de a família, é importante tocar neste assunto, porque nós sabemos que tem muitos pastores, obreiros que estão aqui, que quem sabe ainda não são pastores, estão apenas auxiliando, mas almejam, né? Porque a Bíblia diz que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. E são pessoas que são novas, são jovens. Alguns já são até um pouco, já são maduros, podemos dizer assim, mas estão, quem sabe, chegando na igreja, agora que você está também atuando no ministério pastoral, que é no ofício de obreiro na igreja, e quando as pessoas, principalmente os mais novos, começam a exercer um cargo na igreja, tipo na área pastoral, como obreiro, como dirigente de uma congregação, determinadas pessoas esquecem que têm uma família. Por isto que nós iniciamos aqui lendo Efésios capítulo 5, versículo 25, para que nós do 25 ao 28, para que nós pudéssemos observar qual é o conselho de Jesus para os pastores, através do apóstolo Paulo. Então nós vemos que o apóstolo, ele tem o cuidado de trazer para nós esta informação tão importante, que o próprio Deus, pelo Espírito Santo, deu para ele, mostrando: marido, amai vossas mulheres como Cristo também amou a igreja. Amém, gente? Como Cristo também amou a igreja. Então, como o apóstolo está dizendo aqui, ele está me mostrando que eu, como pastor, eu não posso amar mais a igreja do que a minha família. A minha família primeiro, depois a igreja. Por que o apóstolo nos mostra assim? E nós, estudando a teologia pastoral, também aprendemos desta forma, porque quem ama a igreja, o amor primeiro pela igreja é Cristo. E nós devemos amar a nossa família como Cristo ama a igreja. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por que este assunto? Por que este assunto é muito relevante? É relevante porque, como disse, principalmente os mais novos, quando eles começam a atuar, tá na frente, começam a assumir um trabalho, eles ficam com tanto afã, com tanta vontade de fazer a obra de Deus, que eles dedicam mais tempo para a obra do que para a família.
E o que é que acontece depois de tudo isto? Ele começa a ter problemas em casa. Então, ao tempo que ele passa a maioria do seu tempo dentro da igreja, orando para Deus resolver os problemas das famílias dos outros, ele, por ter aquela vontade de fazer a obra, aquela vontade, assim podemos dizer até cega, porque muitas vezes o camarada fica tão ansioso de fazer a obra, que ele acaba deixando de ver os problemas da casa dele, porque ele está se preocupando muito com os problemas alheios e acaba gerando uma situação dentro da sua casa que depois fica até de forma irreversível. Gasta muito tempo, emprega todo o seu tempo na igreja, chega em casa cansado, tarde da noite, todos os dias, e quando ele chega em casa, ele chega tão cansado que a primeira coisa que ele quer é tomar um banho, entrar no quarto, deitar, dormir, não olha para os filhos, não conversa com a esposa, não conversa com a família, não bate papo com ninguém, estou cansado e acabou, e isso aí gera uma bola de neve, e depois, no final da história, vai acabar infligindo na vida espiritual da pessoa, porque vai trazer debilitações para o seu estado emocional, espiritual, familiar, e depois, no final da história, um fracasso muito grande poderá acontecer no seu relacionamento, no seu casamento, e não é isto que Jesus quer para nenhum de nós. Quando eu comecei no meu ministério, porque eu tenho em torno de 25 anos de presbitério. Observem, quando eu comecei no meu ministério, bem novo, há mais ou menos 32 anos atrás. 32 anos atrás. Quando eu comecei o meu ministério, do Evangelho, eu tenho 37. Agora, observem só. Quando eu comecei, e logo que casei-me com a Joelma, eu comecei, um ano depois, eu comecei a dirigir igreja. Eu comecei a pastorear a igreja, tomar conta de uma igreja. Era um trabalho pequeno. Era uma igrejinha pequena, mas eu fazia a obra ali, eu queria ver aquela igreja crescer. Porque o desejo de todo pastor é ver a igreja crescer. Ele quer ver almas se convertendo. Ele quer ver a igreja cheia. Ele quer ver as pessoas se libertando. Quem gosta de ver as pessoas, almas se libertando? Então, esse é o desejo ardente da pessoa que tem um chamado de Deus. E então eu tinha aquele desejo, aquela coisa. E logo, meu ministério teve uma explosão assim. Eu percebi que Deus foi me abençoando, porque como eu orava bastante, eu era muito dedicado, eu estava sempre ao lado do meu pastor, eu estava sempre ali quando era necessário, eu fazia a obra de Deus com amor e dedicação. Então, o meu ministério foi crescendo, logo Deus abençoou, eu fui consagrado a diácono, pouco tempo depois já fui ungido a presbítero, e então lá vai. E aí, foi me colocando numa igreja maior, foi me colocando já para dirigir uma região, eu muito novo, ao ponto de que quando eu cheguei para dirigir a minha primeira sede, que hoje é chamada sucursal, mas antigamente era chamada regional. Eu fui dirigir uma sede regional onde haviam muitos diáconos, e na época eu era cooperador. E então, naquela região, havia muitos diáconos inclusive muito experientes, antigos na igreja. Era uma região muito grande. Para vocês terem uma ideia, naquela primeira reunião que eu participei com eles, que eu fiz a primeira reunião de obreiros com eles, quando eu vi aqueles dirigentes tudo sentados na minha frente, pessoas que me convidavam para pregar no culto da juventude, entendeu? Que tinha aquela coisa assim comigo, né? E de repente eu parei de frente daqueles homens tudo experientes, eu novo, tão jovem, eu não sabia nada para ensinar aqueles camaradas, porque eles eram pessoas mais experientes do que eu. Eu parei de frente deles e sabe o que é que aconteceu? Eu comecei a rir, gente. Eu ria. Eu dei uma crise de riso, porque eu parei, olhei para mim mesmo e disse assim, o que é que eu estou fazendo aqui de frente desses homens? Se foram eles que me batizaram, foram eles que me ensinaram, o que é que eu estou fazendo aqui agora? Mas a dedicação é uma coisa muito importante. E Deus olha para a sua dedicação. Deus não olha para a sua capacidade, porque a capacidade corresponde, ou seja, a capacidade compete a Ele. A dedicação compete a você. Quando você se dedica, Deus traz capacitação, porque é justamente esse o conceito da graça. Então, eu me dedicava.
Então, eu queria fazer a obra de Deus, eu me dedicava por completo. Só que eu não tive problemas no meu relacionamento com a minha esposa, porque a Joelma tinha o mesmo gás que eu. Se eu ia para ficar o dia todo, a Joelma ia comigo para ficar o dia todo também. Mas não é todo mundo assim. Quantas vezes que eu saía de manhã cedo e chegava em casa de madrugada. E a Joelma sempre foi do tipo que nunca ia para a cama dormir antes que eu chegasse. Podia amanhecer o dia, se eu não chegasse, ela não dormia. Então imagine quanto desgaste eu gerei para minha esposa. E ali, então, o que era que eu fazia? Eu saía de manhã, só chegava de madrugada. Era todos os dias assim. Mas eu louvo a Deus que eu não tive um desgaste no meu relacionamento, porque a minha esposa também tinha aquela coisa, aquele chamado, aquela vontade de fazer a obra, e ela sentia prazer em fazer a obra junto comigo. Só que, observem, nós somos seres humanos. Se eu tivesse hoje, ou seja, se eu tivesse antes a experiência que eu tenho hoje, eu evitaria muitas coisas. Graças a Deus, vivo muito bem com a minha esposa. Graças a Deus, nós nunca tivemos problema, porque eu saí para a igreja, muito pelo contrário, ela orava mesmo para que eu fosse. Mas o desgaste era muito grande. Eu pregava no culto de manhã, eu pregava no culto de tarde, eu pregava também à noite. E se tivesse a vigília, eu ainda entrava na vigília. Eu entendo que isto resultou em bênçãos para a minha vida. Mas, naquela época, eu não tinha a noção de que... Por favor, liga mais aquela lá. Ó. Diga glória a Deus. Eu não tinha noção de que eu não sou máquina. Você não é máquina. Nós não somos máquinas. Talvez tem irmãs que tem aquela agonia, não, eu quero fazer a obra de Deus, e ela quer fazer a obra de Deus, e ela sai de manhã e esquece que deixou filhos em casa. Esquece que deixou um esposo em casa, que muitas vezes é um católico. E depois, o que é que acontece? Quando ela chega em casa, a briga começa, porque ela não fez o almoço, ela não preparou a janta, ela não lavou a roupa do marido, ela não passou a roupa. E muitas vezes esse problema acontece até com mulheres que têm um marido cristão, que é obreiro. E ele chega em casa, estava evangelizando. Estava visitando. Mas ele chegou do trabalho e não tinha almoço pronto em casa para ele. E aí a briga começa. E aí no final, aquilo que parecia estar bem certinho para ser bênção, bem indicado para ser bênção, acabou virando tribulação dentro da casa desse pessoal. Da mesma forma, os homens. Ele sai de manhã, passa o dia todo. Ele trabalha durante a semana. No fim de semana, ele reúne um grupo para ir fazer um trabalho de evangelismo. Ele sai de manhã e fica o dia todo. Quando ele chega, já chega tarde, não conversa com a esposa nem com os filhos. E nunca tem um tempo para essa sua família. Então, hoje eu louvo a Deus que nós temos os estudos que nos mostram isto. E também temos o nosso ministério que nos orienta, que tem nos orientado, que nós devemos ter sim um tempo para a nossa família. Então, o primeiro princípio para um ministério bem alicerçado, o primeiro princípio básico para o ministério pastoral é a família. Cuide da sua família. Cuide da sua família. Quantas irmãs já disseram, não, eu prefiro a obra de Deus. Aí ela põe assim, eu prefiro Jesus. Já vi irmãs, o pau quebrando entre ela e o marido, ela vem me pedir conselho, pastor, não, porque eu já estou decidido, se ele continuar assim, eu escolho ficar com Jesus. Aí eu digo, mas não é isso que Jesus quer. Porque se você parar para observar, ela tá tendo um problema
com o marido, com o esposo, não é por causa de Jesus. É por causa da maneira que ela está atuando na igreja. Está deixando as coisas de qualquer jeito em casa, para dar uma prioridade no trabalho espiritual, no trabalho da igreja. Mas você pode fazer o trabalho da igreja sem comprometer o trabalho da sua casa, o cuidado do seu lar, o cuidado da sua família. Aí essa irmã chegou para mim e disse, pastor, é o seguinte, ó, se ele continuar assim, eu já estou decidido, eu vou escolher, eu vou ficar com Jesus, vou dizer a ele que vai embora. Aí eu chego para vocês, para dizer uma coisa para vocês aqui, parafraseando Marcos capítulo 8, versículo 36, que diz assim, ó, do que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, eu parafraseio aqui, e perder a sua família? De que adianta você ganhar alma aqui, ganhar alma ali, ganhar alma acolá? Salvar tanta gente e perder a sua família, obreiro. Adiantou alguma coisa? Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Então, ganhe alma, prega a palavra, seja cheio do Espírito Santo, faça a obra de Deus, mas cuide da sua família, dê prioridade à sua família. A família. Diga glória a Deus. A família é tão importante quanto você possa imaginar. Depois que você equilibra, você cuida da sua família, claro. Cuide bem da sua esposa, cuide bem do seu marido. Você se sente um evangelista, você gosta de fazer a obra de Deus, mas cuide bem do seu marido, cuide bem da sua casa, cuide bem do seu esposo. Porque a primeira base do ministério pastoral é a família.